Olá! Toda indiferença na política tem um alto custo social. Hoje, a gente mergulha numa história que, olha, parece um jogo de xadrez. Envolve política, viagens e a justiça brasileira. E com consequências bem altas, né? Exato. O centro de tudo é o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele está fora do país, mas a ausência dele na Câmara, sabe, atinge um ponto meio sem volta. O prazo para justificar as faltas expirou e não foram poucas faltas, né? Mais que o dobro do permitido. É aí que a coisa começa a complicar. E aqui está o ponto-chave, o que as fontes que a gente analisou ressaltam. Não se trata só de uma questão administrativa, de perder o cargo. Tem mais coisa aí. Muito mais. A cassação do mandato dele tem uma consequência imediata e bem mais grave. Ela remove o foro privilegiado. Ah, o famoso foro. Exato. E sem ele, segundo a apuração, a porta se abre para uma ordem de prisão que já estaria, pronta no Supremo Tribunal Federal. Pronta, esperando o momento certo. Esperando apenas esse momento para ser executada. Com a possibilidade, inclusive, de acionar a Interpol. Expresso da Política, onde a notícia é servida no ponto. Estamos também no Spotify. Hugo Mota falou, tem 5 dias de prazo. O prazo acaba hoje, o prazo do Eduardo Bolsonaro. Se for como aconteceu com o Chiquinho Brazão, o que deve acontecer é que ainda hoje o Hugo Mota vai caçar o Eduardo Bolsonaro por assinatura. Ele foi aconselhado no final de semana a caçar o Eduardo Bolsonaro pela mesa diretora, nesse caso não é para colocar em votação, mas sem dar mais aí, sem deixar esse caso ficar até 2026, porque vai ser um desgaste grande para o próprio Hugo Mota. No caso do Ramagem, não faça igual você fez com a Carla Zambelli. A Carla Zambelli foi condenada e pela Constituição, ali pela lei, a Carla Zambelli, um parlamentar que foi condenado a regime fechado e a pena de regime fechado é maior do que o restante do mandato desse parlamentar, não tem votação para saber se prende ou não, ou se caça ou não. Tem que ser caçado sumariamente. Assinatura só do presidente da Câmara ou da mesa diretora. No caso do Ramagem, olha só, Alexandre de Moraes já acionou a Interpol, tá? Interpol já foi acionada no final de semana aí pelo Alexandre de Moraes para prender Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro foi conversar com... Ele foi fazer ali o tour de ditadores. Ditadores que a imprensa chama de presidente, eu fico pasmo. Ele foi conversar com o ditador de El Salvador. Parece que a conversa não foi muito boa. Ele antes conversou com o ditador da Hungria. Parece que a conversa também não foi muito boa. Aí ele foi a Israel conversar com o ditador de Israel. Parece que a conversa também não foi muito boa. Aí ele foi para o Catar conversar com o ditador do Catar. E também não sei se a conversa foi muito boa. Depois do Catar, o Eduardo Bolsonaro não falou mais sobre o paradeiro dele. Só que parece que ele recebeu informações de que a Hungria vai prendê-lo, os Estados Unidos vai prendê-lo, o Catar vai prendê-lo, Israel também e El Salvador também, ou seja, não tem para onde sair. Malafaia está na mesma investigação, Malafaia ainda não foi denunciado. O próprio Bolsonaro também está. Então tá difícil aí para eles. Ele vai ser condenado aí em março, abril, no máximo em maio, já transitou em julgado, que já acabaram aí os recursos. Temos uma verdadeira reviravolta política em andamento. O que se sabe até agora? Olha, as fontes trazem 2 fatos que são a base de toda essa tensão. O primeiro são os números. Quais são? Eduardo Bolsonaro se ausentou de 2/3 das sessões da Câmara neste ano. 2/3. É muita coisa. É muita coisa. E mesmo assim, ele continuou recebendo o salário integral e as verbas de gabinete. E a gente está falando de um valor que passa de quanto? Passa dos R$136 mil por mês. Nossa! Isso, por si só, já chama muita atenção. E qual é o segundo fato? O segundo é um precedente que funciona quase como um roteiro do que pode acontecer agora. O caso do Alexandre Ramagem. Exatamente. Ele também estava nos Estados Unidos e o ministro Alexandre de Moraes não hesitou, acionou a Interpol para prisão. Quando um investigado com foro está fora do país e perde essa proteção, né? Perder o foro significa que o caso sai lá do Supremo Tribunal Federal e desce para a primeira instância da Justiça. Ali, o processo é muito mais rápido, mais técnico. Em resumo, a blindagem judicial que parecia proteger essas figuras políticas... Ela some. Ela praticamente desaparece da noite para o dia. Entendi. A grande revelação é essa. A cassação é o gatilho. O gatilho para a ação judicial que já está esperando. E o que se fala sobre quem está esperando para puxar essa carta? Então,
A referência aponta para uma articulação muito paciente do STF. Eles estariam só aguardando o fim do foro para agir. Não é um movimento de impulso, sabe? É estratégico. E sobre a cooperação internacional, existe alguma sinalização de como isso funcionaria? Sim, e esse é um detalhe crucial. A procedência levanta implicações bem sérias sobre isso. Parece que, ainda durante o governo Trump, houve uma sinalização ao Brasil Que sinalização? de que os Estados Unidos não iriam interferir para proteger brasileiros que estivessem na lista de procurados da Interpol. Então esse refúgio internacional talvez não seja tão seguro assim. Pode não ser tão seguro quanto se imagina, não. Não percam as notícias quentinhas que preparamos para vocês. Inscrevam-se no nosso canal. Um short de atenção que reservamos para você, dê um gostou e comente.